Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Olá, Rafa. Olá, Danilo. Olá, Marcela. Sejam bem-vindos. Vou chamar o Rafael aqui. Boa noite, pessoal. Estamos conectando com o Rafael. Alô, Olá, Rafael. Boa noite. boa noite. Aqui para mim o meu vídeo está um pouco congelado. Como é que tá aí para vocês? O meu aqui também. Eu não consigo te enxergar. Tá, vamos acertar isso aqui, só um instante. Enquanto isso, Flávio, pode Ok. se apresente, presente a Dale. Ok, pessoal. Boa noite. Meu nome é Flávio Alves. Eu sou instrutor da Dale Carnegie. Sou diretor regional da região de Uberaba. A Dale Carnegie é uma empresa americana, fundada em 1912, com sede em Nova York, já empresa mundial líder de treinamentos. Marcela, tu me escuta? Ok, pessoal, dá um joinha aqui se estão me escutando. Ok, pessoal, estão me escutando? Sim, Jerusa me escuta, Viviane me escuta. Pronto, Ok, Rafa. Olá, tudo bem? tudo bem. Agora te Boa vejo. noite. Boa noite. Apareço agora então em imagem e som. Imagem e som, te escuto alto e claro. Seja bem-vindo. Ótimo, muito obrigado. Boa noite também a todos os presentes aqui na nossa live. Ok. Meu nome é Rafael Espínola, e junto com o Flávio, em parceria com a CIU de Uberaba, nós fomos convocados para falar de um tema que é muito especial para os empresários, né, Flávio? Sim, é algo bem relevante. Nós, em parceria com a CIU, nós somos parceiros já de uma longa data e batendo papo com o pessoal, eles falaram, dentre várias soluções que a Dale Carnegie nos oferece, eles falaram, por que não montarmos algo sobre, falarmos um pouquinho sobre tempo, desempenho, prioridades, e aí construindo junto com o Rafael, e aí montamos algo relevante para levar para os associados da CIU, né, que tanto preza pelo associativismo de Uberaba, em levar coisas relevantes para Uberaba, para o seu associado, e junto com o presidente, Marcela, desde comercial, conseguimos construir algo para entregar para os associados e toda a população de Uberaba hoje. Exato, e é muito interessante ver o quanto que a CIU ela se preocupa em fazer parcerias sólidas com empresas sólidas. Então, uma pergunta que a gente recebe com alguma frequência é o que é Dale Carnegie? Eu costumo brincar, em especial pelo jeito que a gente pronuncia o nome da empresa aqui no Brasil, eu Uhum. costumo brincar que não é a empresa dos vegetarianos, né? O que o vegetariano mais odeia? Carne. Odeio carne, odeio carne. Então, é um jeito aí E, de e, quando, dizer. e quando te perguntam, Rafael, assim, Rafael, o que é Dale Carnegie? O que tu responde? Flávio, normalmente o que eu gosto de falar sobre a Dale é o seguinte, até porque a Falcone, consultoria Falcone é um dos nossos clientes, e a Falcone diz o seguinte, que o resultado de uma empresa é vindo de pessoas executando um Uhum. processo. Então, quando as pessoas perguntam o que a Dale Carnegie faz, eu gosto de responder o seguinte, a Dale Carnegie é uma empresa especialista em resolver os fatores humanos que levam ao sucesso. Já que pessoas é um componente tão importante de fazer com que as empresas sejam produtivas, fazer com que os clientes dessas empresas sejam bem atendidos, de fazer com que os fornecedores das empresas também tenham relacionamentos de longo prazo, as pessoas precisam não só estar bem, estar autocontroladas, como também serem capazes de ter a atitude adequada, o Uhum. posicionamento adequado para poder agir no mercado
e levar a empresa ao que ela quer. Então, eu digo que é uma empresa que resolve os fatores humanos para o sucesso. E você, Flávio, do seu jeito você explica como? Que é uma empresa que capacita o desempenho das pessoas para que elas possam desempenhar melhor nos negócios e as empresas terem um desempenho melhor. Uhum. Então a gente potencializa o resultado das empresas através das pessoas. Importante dizer que nós não temos só, as pessoas muitas vezes conhecem, o livro Como Fazer Amigo, Como Evitar Preocupações. A Dale Carnegie, ela tem um mix enormes de treinamentos, de desenvolvimento, soluções customizadas. E hoje aqui, o que nós vamos transmitir através da construção, que a CIU viu como talvez um tema muito essencial no momento que nós vivemos agora, é um dos pilares da Dale Carnegie, que é a gestão de tempo, dentre outros, ok? Então, quando a gente fala em gestão de tempo, Rafael, o que vem na tua cabeça? Cara, o que vem na minha cabeça, né, que é, acho que é a pergunta que todo mundo se faz o tempo inteiro. Uhum. Como é que eu faço para ter mais tempo? Né? Tanto que o título, né, da nossa live é como elencar prioridades e aumentar mais tempo. Então, o tempo ele está diretamente ligado com o uso dele. Né? A gente sabe que o tempo não volta e você está fazendo ou não alguma coisa, o tempo está sendo consumido. Uhum. Ele não é igual o dinheiro, que se você não foi lá e não gastou o dinheiro continua lá na sua conta ou no seu bolso. Uhum. O tempo não volta. Tá? Ele não volta. Então, quer queira, quer não, ele é um recurso que está permanentemente sendo consumido. Então, quando a gente consegue fazer as coisas em ordem de prioridade, a gente consegue ter o melhor uso do tempo. Se o tempo é um recurso continuamente consumido, você pode virar e falar assim, então eu posso desperdiçar o meu tempo fazendo alguma coisa que não me agradou, que não trouxe o resultado que eu queria, que, né, enfim, não cumpriu com aquela expectativa que a gente tinha. E o detalhe aqui, você falou algo assim, não cumpriu expectativa, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não tem tempo, ou não está tudo para fazer, né? Então, assim, muitas vezes a gente talvez até tem tempo, mas tem um sentimento de que não está utilizando. Então, acho que o primeiro passo seria entender assim, né, para que eu quero tempo? Como que eu sei se está sendo bem utilizado ou não está, né? Então, algo importante, assim, tempo para qual desempenho? Entendeu? Exato. Para desempenhar o quê? Como que eu meço o meu tempo ou o meu desempenho, né? Porque se a gente está falando de uma questão de custo-benefício ou de investimento e retorno, a gente precisa entender qual que é o retorno que a gente quer. Uhum. A gente precisa entender o que significa, então, ter esse desempenho. Então, se a gente for puxar alguns exemplos aqui, vamos falar de carro. E aí você vai falar carros de alto desempenho. Normalmente você vai encontrar alguns parâmetros. Você pode escolher o carro mais rápido. Uhum. Então ele consegue cumprir uma distância no menor tempo possível. Às vezes você vai falar num veículo em função da capacidade de carga. Eu tenho uma carga que eu preciso carregar, que ou tem um determinado peso, ou se o meu veículo tem uma maior capacidade, eu faço uma viagem só, não preciso ficar indo e voltando. Outro parâmetro de desempenho. Às vezes a pessoa quer um carro extremamente econômico. Né? Algum dos nossos espectadores aqui, o filho ou a filha acabou de fazer 18 anos, vai dar um carro econômico, gasta pouco combustível. Eu acho que o primeiro passo, inclusive nós aqui, quem já está conosco aqui, pessoal, esse sugerir papel e caneta na mão. Nosso propósito aqui é te entregar algumas ferramentas para que você, ao menos no final dessa live, consiga já sair assim, poxa, eu já sei como estão minhas prioridades, como é meu desempenho. Então, a primeira pergunta, eu acredito, Rafael, é assim, como que vocês medem o seu desempenho? Como que é medido o seu desempenho? Por exemplo, Flávio, meço o meu desempenho
com a quantidade de assertividade que eu tenho nas minhas visitas. Não quero visitar muito. Eu quero ter uma taxa de conversão melhor. Então, meu desempenho, por exemplo, a cada 10 visitas, eu quero fechar 8 negócios. Esse é um desempenho que eu quero medir. Então, a pergunta é, qual que é o teu desempenho? Como que tu mede o desempenho? Isso, e para a gente poder atender ainda mais você que está nos assistindo, escreva aqui nos comentários. Como é que você mede o seu desempenho? Hoje, você está em busca de que tipo de desempenho? O que você quer alcançar mais? Ou que recurso você quer usar menos? Sabe por quê? Me veio aqui, talvez se a gente chegasse, se eu chegasse para ti, eu chegasse para alguém e falasse assim, ó, tá te faltando tempo? Ok, eu vou te dar 3 dias só para você. A pessoa muitas vezes fala, nossa, mas para fazer o quê? O que eu quero com o tempo? Qual é o meu desempenho que eu quero exercer com o tempo livre? Tá? Inclusive, pessoal, se você tem vivido com algumas pessoas que te reclamam de tempo, que está com a produtividade baixa, que não consegue entender prioridades, pessoal, pega o aviãozinho aí, ó, e manda um direct para essa pessoa. Fala, chama ela para cá, porque o nosso propósito é que vocês saiam daqui com algum plano de ação de prioridades para gerir melhor o tempo. Exatamente. Então, enquanto a gente espera as pessoas escreverem aqui nos comentários o que é desempenho para elas, a gente também tem que vir falando, e principalmente falar o que é desempenho e o que não é desempenho. O que não significa que você está de fato alcançando alguma coisa. Justamente. Tá, então, por exemplo, vai. Por exemplo, Rafael, hoje, o que você acredita que é desempenho? Cara, eu penso muito no desempenho assim, horas investidas, porque no meu caso eu estou estruturando um projeto novo dentro da DEOCAR. Então assim, horas eu investi e quanto eu consegui produzir das tarefas. Né? O projeto já está desenhado, é uma questão de sentar a bunda na cadeira e fazer. Então, quantas horas eu trabalhei, quantas atividades eu consegui concluir. E o que não seria desempenho? Cara, é aquela coisa assim, tem gente que trabalha o dia inteiro, faz um tanto de coisas, sabe aquele dia que você fala assim, puxa, eu não parei? Agora, aí no final, eu lembro muito de um ex-sócio meu no outro negócio, o Hélio, e ele sempre no fim do dia ele fazia a seguinte pergunta, o dia hoje foi produtivo? Então, isso tem a ver, sim, com quantas atividades, quantas tarefas nós fizemos? Claro que tem. Ao mesmo tempo que isso tem a ver. Do que adiantou você fazer um tanto de tarefa que não converteu, que não virou valor, que não virou algo útil para você, para sua empresa ou para os seus clientes? Ok. A Ana, inclusive, aqui, Rafael, deu uma resumida no que você diz, a Ana Tomé, assim, o dever de sentimento cumprido, a sensação de satisfação ao final do dia. Tá? Agora, assim, a satisfação é... Ana, nós temos que ter esse sentimento, não só a Ana e todos nós. Agora, frente a quê? A pergunta que fica assim, o sentimento. Por exemplo, eu, Flávio, poderia ter um bom sentimento se eu ficasse lendo o dia todo, por exemplo. Tá? Agora, para o meu desempenho atual agora, essa leitura diária seria um bom desempenho? Tá? Então, olhar desempenho com o propósito que eu quero agora, com a minha visão, com os meus resultados atingidos. Vai lá. Ana, você traz uma coisa que é importante. A gente tem que ter, sim, uma conexão emocional com aquilo que a gente faz. Então, quando a gente fala de desempenho é só um meio. O desempenho, ele te permite alcançar um sentimento. Então, tem pessoas que querem ter alto desempenho, por exemplo, nos negócios, para se sentirem seguros. Não, se eu fiz tarefas que são importantes, relevantes para o meu negócio, eu estou protegendo o meu negócio. Então eu me sinto seguro. Tem pessoas que querem ter um alto desempenho para falar assim, eu estou criando um projeto na minha empresa que eu vou aproveitar esse momento onde os negócios estão um pouco bagunçados para a minha empresa sair na frente. Então, esse sentimento de orgulho, de superação. Então, precisa ter uma conexão emocional. Então, nesse ponto, Ana, você toca em algo importante. Ao mesmo tempo,
também é importante, de uma perspectiva gerencial, você se perguntar que indicador eu estou atingindo que representa que eu cumpri o meu dever. É isso daí. Flávio, assim, eu gosto muito, particularmente, de colocar as coisas em números. Ok. Então, para eu ter o sentimento de dever cumprido, eu preciso ter realizado X resultado, X tarefa. E a maior confusão que talvez as perguntas, algumas pessoas que são empresários, microempresários, provavelmente eles tomam conta do comercial, eles tomam conta do financeiro, eles gerenciam, né? Financeiro, e acabam tendo que fazer reuniões com a equipe de produção. Aí a pergunta que fica, ele fala, Flávio, qual que é o meu desempenho? Pessoal, papel e caneta para 3 folhinhas. Qual que é o teu desempenho no comercial? Qual que é o teu desempenho no financeiro? Qual que é o teu desempenho no almoxarifado, com o seu time de produção, o que for. Tá? Porque senão você tem tantas coisas para fazer que não tem desempenho. É a mesma coisa eu querer um carro, que o Rafael disse, que ele corre mais rápido, que ele carrega mais carga e que ele seja econômico. Pô. Exato. Ok. E outra, né? A tendência das empresas, quando elas crescem, é contratar. Talvez algumas empresas, nesse momento, talvez até precisaram dispor de algumas pessoas boas. Isso não quer dizer isso quer dizer que, independente de quem executa aquela função precisa ser bem feita, função precisa estar dentro de parâmetros de qualidade. Né? E entenda uma coisa, pessoal, aqui, nosso propósito é ajudar vocês. Então, nós não vamos querer ficar pegando nessas coisas muito de fazer medo, de falar assim, se você estiver com mau desempenho, o seu negócio está em risco, se você é um funcionário ou funcionária de empresa, teu patrão pode te mandar embora porque você não está indo bem. Acho que assim, nosso público, o público da CIU, é um público maduro, é um público consequente. Então a gente está aqui para resolver problemas. Acho que é muito claro para todo mundo quais são as consequências de você não ter um bom desempenho. E esse desempenho, se você quer melhorar o desempenho, e aí proteger sua empresa, proteger a sua carreira, ou colocar você e sua empresa numa posição de destaque, nós já falamos, um recurso que é essencial é o tempo. Né? Eu não me lembro agora qual administrador, Flávio, talvez você ou alguém aqui dos comentários quiser falar, qual que é o administrador, escritor, que fala que se você não consegue gerenciar o tempo, você não consegue gerenciar mais nada na empresa? Essa é uma frase, né? Assim, mas eu não sei onde que isso. Se você lembra, escreve aqui pra gente, por favor. Okay. Sabe o que é o mais engraçado, Flávio? O ser humano, historicamente, tem essa coisa com o tempo, quer viver mais tempo. Vamos ver alguns exemplos? Por que lá no Egito eles faziam múmia e enterravam os mortos com seus tesouros? Porque achava que a pessoa ia nascer de novo. E aí, quando ela nascesse de novo, ela já tinha um trocado ali para gastar. É guardado. Ela não ia morrer rica e nascer de novo pobre. Outra, quantos mitos, quantas histórias que a gente ouve que falam da fonte da juventude, de viver para sempre. Né? É o filme do Indiana Jones lá, que eles querem beber a água do copinho lá para viver para sempre. Então, o ser humano já teve até um comentário que passou aí, 24 horas já não está dando mais, né? Todo mundo quer Unibanco, né? Unibanco 30 horas. Só que aí a gente tem que se perguntar, beleza, você quer mais tempo? Você aí que está nos assistindo, você quer mais tempo? Então já segura essa dica aqui. Boa, Ana! O que não é medido não é mercado. Peter Drucker. Isso aí, obrigado. Pessoal, anota aí. Você quer ter mais tempo? Tem 3 maneiras de você conseguir ter mais tempo. Tá? Estou usando um quadro aqui. Algumas pessoas talvez vão conseguir ver, outras não. Mas daqui a pouquinho, principalmente na hora que a gente estiver demonstrando as ferramentas, o intuito é mais você entender como é que funciona do que exatamente ler o que está aqui, combinado? Nesse momento eu vou usar aqui muito mais para mim do que para vocês, tá? Mas vamos lá. Você quer ter mais tempo? Primeira coisa que você pode fazer para ter mais tempo. Dorme menos. Você vai fazer o seguinte. Você vai, deixa eu escrever aqui embaixo para aparecer, dorme menos.
que você vai fazer? Você vai dormir meia hora depois do seu horário normal e vai acordar meia hora antes. Me sobra uma hora. Beleza, olha, Sobra uma hora. você quer ganhar 2 horas? Dorme uma hora depois, acorda uma hora antes. Uhum. Já tá muito na moda aí, né? Quem acompanha aquele investidor Thiago Nigro, né? O pessoal gosta muito de falar do 5 a.m. Club, né? O clube das 5 da manhã, as pessoas que acordam às 5 da manhã, né? Claro que aqui é importante dizer, tem um objetivo secundário nisso, porque normalmente às 5 da manhã, até umas 7, 8, você consegue ter tempo ininterrupto. Ou seja, não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem nenhum outro tipo de distração para você. Você quer ter mais tempo? Dorme menos. É uma ideia. Segunda maneira de você ter mais tempo, você pode mexer na sua estrutura. Por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, é uma cidade que normalmente tem trânsito. Então, eu quero ter mais tempo, eu compro uma casa perto do meu escritório. Uhum. Eu posso ir a pé, eu posso ir de carro em poucos minutos. Uhum. Né? O que mais que eu posso mexer na minha estrutura? Ao invés de eu voltar em casa para almoçar, eu mostro um serviço. Por exemplo, né, Rafa, aqui em Uberaba, muitas pessoas têm negócios em Uberlândia ou na região, sabe? Então, por exemplo, então ao invés de eu fazer esse bate-volta, eu vou alugar um apartamento em Uberlândia, talvez. Eu vou almoçar fora de casa porque fica longe de eu ir e voltar, talvez. Talvez é uma mudança de estrutura. É uma mudança de estrutura, né? Outra coisa, você faz muito trabalho no computador. O computador está te fazendo esperar, compra outro computador. Uhum. Simples assim. Tem coisas na sua estrutura que você pode mexer. Terceira maneira de você ter mais tempo. Você vai deixar de fazer algo. Aí nessa hora, você deve estar se perguntando, assim, como é? Você Se eu quer que eu estou deixe? fazendo e não está dando. Então, você doidou, né? Mas vamos lá. Vamos entender uma coisa do ponto de vista da viabilidade. Uhum. Menos, que é o primeiro item. Se você passa a dormir 1 hora ou 2 horas a menos todos os dias, você consegue fazer isso durante quanto tempo? Sem ter impacto na sua saúde. Produtividade. E principalmente na produtividade, porque do que adianta você ter 1 hora a mais cansado ou cansado? Inclusive, tem um princípio do Dale Carnegie, do livro, que fala, né? Descanse antes de se cansar, né? Exato. Então, você beleza, você agora tem 1 hora a mais, mas a queda da sua produtividade em função do seu pouco descanso faz com que você passe a levar o dobro de tempo fazendo. Não faz sentido. Uhum. Né? Então, essa de dormir Durante... menos não vai. Não é uma solução viável. Essa aqui nós temos que tirar. Não é sustentável, né? Não, você consegue fazer isso 1 mês, 2. Dali para frente, você já começa a ter problema. Uhum. Você pode, talvez, você vai notar ganho de peso, você vai notar alteração de humor. E aí, se o seu humor está alterado, alguém chega para falar alguma coisa para você, você já está até soltando faísca. Então, no médio e no longo prazo, isso não funciona. Parar de dormir para ganhar tempo não funciona. Outra, vou mexer na minha estrutura. Beleza, o problema é que isso exige dinheiro. Grana. Né? Vou mudar de casa, vou transferir a minha empresa para perto de mim. É dinheiro. Ou qualidade de vida, por exemplo. Antes eu ia almoçar em casa. Comida bem feitinha, comida feita do meu agrado. Eu vou passar a almoçar num restaurante, ou comer uma marmita, comer uma comida requentada. Poxa, a qualidade de vida indo embora. Uhum. Então, essa aqui, ela tem uma viabilidade parcial. Não é sempre que a gente vai conseguir ganhar tempo mexendo na estrutura. Então, pessoal, do ponto de vista da viabilidade,
você quer ter mais tempo e mais tempo produtivo para aumentar o seu desempenho, você vai ter que abrir mão de fazer alguma coisa. Você vai ter que parar de fazer alguma coisa. Tá, mas assim, eu preciso pelo menos ter algum pontapé de como fazer isso, né? Isso, e um ponto importante, e fique tranquilo, nós vamos falar como é que a gente vai fazer essa mágica acontecer. O ponto aqui, pessoal, é o seguinte. Tá. Olha para o tanto de coisa que você está fazendo. Tem gente aí falando que 24 horas não está sendo suficiente. Né? Então, me ouvem? Me ouve? Joia. Então, ó, você que está aí falando que 24 horas não está sendo suficiente, que você está cheio de coisa para fazer, e com isso você não está vendo o desempenho esperado das tarefas ou atividades que você está fazendo. Uhum. Vamos lá. Se você for bem honesto, honesta consigo mesmo, você vai encontrar coisas que você está fazendo que não deveria. Hoje em dia, simplesmente porque existe esses troços aqui na nossa mão, celular, computador, WhatsApp, esses relógios que apitam, já era. As pessoas nos demandam o tempo inteiro. Simplesmente pelo fato que elas podem, que é fácil. E aí a gente às vezes embarca em ficar fazendo coisas só porque os outros pediram, coisas que não são valiosas. Uhum. Né? E se você já está caindo algumas fichas, escreve aqui nos comentários, né? Coisas que você está fazendo que você não deveria estar fazendo, coisas que você está fazendo que geram pouco resultado. Pessoal, assim, ó, uma coisa importante. Ai, meu Deus, mas quem vai fazer? Esse não é o ponto agora, tá? O ponto é assim, coisas que eu não deveria estar fazendo. A pergunta do Rafael é assim, coisas que eu não deveria estar fazendo. Que eu sou caro demais para fazer, talvez. E essas coisas que você não deveria estar fazendo estão tomando tempo de coisas que você deveria. Lembrando que está no desempenho, né? Exato. Porque eu tenho uma grande confiança de que tem pessoas nos assistindo nesse momento que têm projetos parados. Tem coisas que gostariam de fazer e que há muito tempo essa atividade está ficando parada. Né? Deise, viu sua mensagem aí que o meu áudio está ruim. Vou fazer uma troca aqui, tá? Enquanto isso, Flávio, continue aí que eu vou fazer um ajuste aqui. Pessoal, é o seguinte, papel e caneta na mão, lista. Pega suas tarefas, lista quais são suas tarefas hoje. O que tu faz? Ah, eu visito o cliente, eu faço fluxo financeiro, eu faço contas a pagar, eu faço contas a receber. O que tu faz hoje? Quais são as tarefas hoje? Ok? E aí agora eu voltei com um áudio diferente. Você que está nos ouvindo, dá um feedback aí, se o áudio melhorou, piorou, enfim. Porque agora nós vamos passar para a parte prática. Nós vamos falar de um método, por isso que o Flávio comentou para você fazer a sua lista de tarefas. Porque agora nós vamos fazer um método que vai te ajudar. Boa, Marcela, obrigado, que legal que melhorou. Então nós vamos agora mostrar um jeito de você estabelecer as prioridades, de você pegar a sua lista, as suas tarefas e colocar em ordem de prioridade. Ok, Rafa, antes de irmos, me permite, pessoal, dê um ok, um joinha aqui, se vocês fizeram a lista de tarefas de vocês. Isso é importante, porque o que nós vamos comentar agora é uma ferramenta prática, que vai sair daqui já com um pontapé inicial. Ele vai fazer isso amanhã na empresa de novo, com seu colaborador, com sua equipe. Então, dê um joinha aí, coloca um ok, se você fazer as tarefas. Vai lá. Isso. E nós aqui, para funcionar como exemplo para vocês, nós vamos fazer esse método de estabelecer prioridades com um conjunto de 5 tarefas que normalmente as empresas têm. Normalmente as empresas têm. Quer ver, Flávio? Fala aí uma coisa que toda empresa tem que fazer. Que alguém na empresa tem que fazer. Pagar conta. Pagar a conta é uma delas. Então vamos lá.
Então eu vou pegar aqui o número, pessoal, não significa que é a prioridade, ok? Então, só para a gente identificar a tarefa, tá? Pessoal, do Vai. Rafael vai aparecer ao contrário, mas pegue aí a sua lista, tá? Na lousa do Rafael. O meu está aparecendo ao contrário? Tá. Então nós vamos fazer um negócio legal aqui. Aí. Fazer esse curso depois, viu, Rafa? Ok, pagar contas. É uma coisa que todo mundo tem que fazer. Aham. Outra coisa que todo mundo tem que fazer. Cara, você tem que visitar cliente, você tem que visitar cliente. Ok. Visitar cliente, falar com cliente. Ok. Já vou aproveitar e fazer a minha aqui, viu? Beleza. Sabe uma outra coisa também que, já que a gente está falando de visitar cliente, Flávio, tem gente que não vendeu e o cliente está devendo. Então tem que cobrar dos clientes também. Cobrança, né? Show. Isso. Opa, esse aqui saiu para trás. Não é sempre que essa mágica funciona não, tá, pessoal? Pessoal, se você quiser mandar um direct para alguém, vamos fazer agora, essa ferramenta já vai as tarefas. Então, você vê alguém que está dando prioridade, gestão de prioridades, manda um direct para cá. Fazer cobrança é uma tarefa, né? Outra tarefa que a gente precisa fazer, se a gente está falando de visitar cliente, Flávio, uma hora eu vou ter que fechar o contrato. Fechar pedido, fechar... Que às vezes eu fui lá, visitei, combinei e tudo mais. Aí falta a pessoa, tipo, assinar mesmo, né? Aham. Esse 4 não ficou certo, esse 4 ficou original. 4, fechar. Ótimo, contrato. Isso, fechar o contrato, fechar a venda. Pessoal, enquanto isso, você enumera suas tarefas. 1, 2, 3, enumera aí. Isso. E, bom, empresa que vende, chega uma hora que tem que entregar. Sim, entregar o produto, isso, né? Para alguma, por exemplo, se a sua empresa é uma indústria, sua indústria vai ter que produzir. Se a sua empresa é uma empresa de prestação de serviço, você vai ter que ir lá executar. Se a sua empresa é uma loja ou um depósito, você tem que ir lá entregar o produto. Então, nós vamos chamar esse item 5 aqui simplesmente de executar, ok? Ok. Executar. Aí eu vou colocar assim, P/S, que é produto que aí já está claro que é produto ou serviço. Opa, esse 5 também, engraçado, as letras funcionou o negócio do espelhado. O número eu apanhei. Pessoal, esses 5 itens nossos aqui são exemplos nossos. Você talvez tenha outras que passa das suas tarefas. Você vai fazer aí o seu, tá? Então, o passo 1 é você listar as tarefas, do jeitinho que está aqui, tá? Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer uma tabela, que aqui talvez vocês não vão conseguir ver, 1, 2, 3, 4, 5. Mas o objetivo é vocês entenderem como é que é a montagem. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês entenderem como é que é a montagem da tabela, tá? Qualquer pergunta, escreve no chat aqui que a gente repete. Isso. Lembrando que tem que ser de trás para frente aí, viu, Rafa? Sim. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e o 5. Dê um joinha aí para mim aqui, tá, pessoal? 2, 3, 4. Dê um joinha aí, fecha o coraçãozinho. Porque assim, se você não aprender como gerenciar o tempo, você pode vir falar, ó, tem um cara que o cara escreveu ao contrário, para eu poder ler. Assim, pô, essa turma aí é comprometida comigo mesmo.
Pelo menos isso você pode falar que você viu no dia de hoje. Beleza, pessoal? Então, depois que você, o macete, assim, anota. Agora, assim, falando sério, Uhum. nós já estamos aqui avançados na nossa live. Se você tiver que guardar uma única coisa sobre fazer as coisas em ordem de prioridade, o macete é: você nunca compara a sua lista de tarefas inteira. Você sempre compara os itens 2 a 2. Exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora. Quer ver? É claro que eu não vou comparar a tarefa 1 com ela mesma, Uhum. não é? Mas vamos lá. O Flávio vai dar o exemplo aqui de acordo com os critérios dele, ok? Uhum. Ô Flávio, então entre a tarefa 1, que é pagar a conta, e a tarefa 2, que é visitar cliente, qual é a mais importante dessas duas? Cara, visitar cliente. Preciso buscar o dinheiro para. Visitar cliente. Pois é, então aqui, entre a tarefa 1 e a 2, eu anoto que o Flávio escolheu a 2. Uhum. Beleza? Depois eu venho aqui, tarefa 1 com tarefa 3. Pagar a conta ou fazer cobrança? Isso, pagar a conta ou fazer cobrança? Flávio, o que é mais importante para você? Cara, eu vou fazer cobrança porque eu trago dinheiro para a empresa para poder pagar a conta. Então, Garante que entrou dinheiro. Então, entre a 1 e a 3, nós vamos fazer a tarefa 3. uhum. Agora bem, tarefa 1 com tarefa 4. Pagar a conta ou fechar contrato? Eu vou fechar o contrato. Eu vou fechar. Joia. E agora 1 com 5. Pagar a conta ou executar produto ou serviço, entregar, enfim. Cara, eu vou entregar porque a credibilidade está em jogo e minha imagem está em jogo, né? E se você não entregar, você não recebe, talvez você tenha uma quebra de contrato, ainda tem uma multa, uma coisa assim, né? Porque, Beleza. Então, rodando a primeira linha aqui. bom, Deixa eu até colocar os eu X aqui de outra dei cor. um joinha aqui no chat para saber se tá todo mundo junto aqui, ó. Isso é o mais importante. Isso aqui é a cereja do bolo. Isso. Então, a tarefa 1 com 1 eu não vou comparar. A tarefa 2 com 2 também não. Só que aqui tem um detalhe. A tarefa 2 com 1 eu já comparei aqui. Então, também não preciso dessa célula, dessa linha. Tá? Então, agora, vamos lá, Flávio. Entre a tarefa 2 e a tarefa 3, entre você visitar clientes ou fazer cobrança, qual dessas duas você escolhe? Eu vou visitar os clientes. Beleza? Vai visitar o cliente. Agora, entre a tarefa 2 e a 4, você prefere visitar cliente ou fechar contrato? Eu ainda vou gastar tempo com visitar. Eu vou visitar os clientes. Vai visitar, beleza. E agora, 2 com 5. Você prefere visitar cliente? Você prefere não, você escolhe. Porque se for preferir, a tarefa que você vai ganhar assim, que dormir. Então, assim, qual tarefa é a mais prioritária, qual tarefa é a mais importante para você ter alto desempenho? Então, entre visitar cliente ou executar, né? Entregar o produto ou serviço. Rafael, eu vou entregar. Porque eu não vou deixar de entregar um treinamento para. Não tem como, né? Você vai deixar na mão quem já pagou? Aí, de novo, a 3 com a 3 eu não preciso, a 3 com a 2 eu já fiz aqui, e a 3 com a 1 eu também já fiz. Então, agora, Flávio, vamos lá. Tarefa 4 com tarefa 5. Não, 3 com 4, perdão. Você prefere fazer cobrança, sua prioridade, fazer cobrança ou fechar contrato? Fechar o contrato. Fechar contrato. Traz dinheiro para a empresa, né? Depois, entre fazer cobrança e executar o produto, ou entregar o produto ou serviço. Qual é mais importante? Entregar o serviço. Joia. Muito bem. Agora que essas todas já foram, só nos sobrou 4 com 5. Fechar contrato ou executar? Entregar. Qual é a prioridade? Eu vou entregar o produto. Beleza? E a 5 já foi comparada com todas as outras aqui. Ok, pessoal, dê um joinha aí, ok? Para ver se ficou claro o ferramenta passo a passo. Escrevam aí. Ok? Então,
uma breve recapitulação. Você escreveu aqui a sua lista de tarefas, os números aqui não querem dizer prioridade nenhuma. E aí, por meio dessa tabela, você comparou as atividades duas a duas. Agora, terceiro passo. Vamos ver quais são as campeãs de audiência. Vamos ver quais tarefas apareceram mais. Ô, Rafa, então, Rafael, detalhe assim, ó. Pessoal, isso que o Rafael disse, assim, não, talvez não seja as prioridades que eu prefiro, mas são as prioridades que, de acordo com o meu desempenho técnico. Exato. Né? Então, vamos lá. A tarefa 1, ela não apareceu. Ela não ganhou nenhum voto. Então, eu anoto aqui, 0 votos para a tarefa 1. A tarefa 2, ela apareceu 1, 2, 3 vezes. Uhum. A tarefa 3, ela apareceu uma vez. Uma vez. A tarefa 4, ela apareceu 2 vezes. Sim. E a tarefa 5 apareceu 4 vezes. E o último passo. As tarefas que apareceu mais é a tarefa que tem maior prioridade. A tarefa que apareceu menos tem menor prioridade. Então, se a gente... Eu vou deixar os números originais só para fazer menção aqui, tá? Mas vamos lá. A tarefa que a gente teria que fazer primeiro é essa aqui, ó, executar o produto ou serviço. Essa aqui é a tarefa mais importante dessa lista. Depois vem a tarefa 2, que é visitar clientes. Opa! Okay. Depois vem a tarefa 2. Essa é a segunda mais importante. Depois vem a tarefa número 4, que é fechar contratos. Okay. Depois vem a tarefa 3, que é fazer cobrança. Isto. E por último, pagar a conta. Justamente. Show. Ok? Então, passo 1. Eu passo a lista de tarefas. Passo 2. Você compara as tarefas duas a duas, usando essa tabela aqui. Passo 3. Você conta quantas vezes cada tarefa apareceu. Passo 4. As tarefas que mais apareceram te dão a sua ordem de prioridade. De acordo com o desempenho que você tem. De acordo com o desempenho. E aí tem um quinto passo, porque aqui, felizmente, não sei, né? Não teve nenhum empate. E se der algum empate de duas tarefas ou mais tarefas, o que você vai fazer? Você vai no confronto direto. Digamos que tivesse empatado as tarefas 1 com 2. Aí eu vejo, quando eu decidi entre 1 e 2, eu escolhi a tarefa 2. Então a tarefa 2 vem antes da 1, mesmo que esteja empatado. Ok. Ok? Rafa, pessoal, talvez nós não temos aqui, nós temos mais 15 minutos. Talvez dê para responder tudo, se for alguma dúvida. Então, posta aqui no chat. Alguma dúvida, nós vamos tomar nota, depois a gente entra em contato contigo. Vamos ter os contatos do comercial dessa para vocês. Nossa ideia é ficar um tempão, mas nós temos que... E entenda uma coisa, você que está nos assistindo. Se você não consegue estabelecer prioridade, fica muito difícil você fazer qualquer outra coisa. Porque aparecem, pensa bem, você que é empresário, você que trabalha numa empresa, toda hora aparecem boas oportunidades. Né? Talvez nesse momento as oportunidades estão mais escassas. Né? Então você precisa priorizar e trabalhar por prioridade para garantir que você não vai perder oportunidades. Né? Nesse caso aqui, que você não vai perder, né? Você vê, olha que interessante, de acordo com o Flávio, a tarefa mais importante é executar. Rafael, e veio um negócio... teve em 2013, 2014, estava com um problema de caixa na que pareça, naquela época, eu gastava a maior parte do tempo tentando pagar as contas, mais e menos,
Sendo que olhando essa lista agora, gente, se eu está cliente, se eu não for entregar meu produto, eu não, cara, eu não vou conseguir pagar. E aí agora, um orelhão aqui. Falei, gente, como eu perdia tempo. Se eu tivesse aprendido isso lá... Exato. E aí, o que acontece? Vocês têm que entender, pessoal, que a definição de prioridades é só a ponta do nosso iceberg. Uhum. É a parte mais imediata e mais visível das questões ligadas a tempo, produtividade, desempenho e o seu bom sentimento. Como a Ana falou aí mais cedo. Definir prioridade é o primeiro passo. Existem uma série de outros elementos que vão impactar grandemente na sua gestão do tempo e na sua produtividade, né? E, ô Jerusa, você acabou de colocar um comentário aqui, ó. Eu fiz um compromisso no início do ano dos livros que eu iria ler. Eu usei essa mesma técnica aqui para dizer que ordem que eu ia ler meus livros. Uhum. Falei assim, bom, se eu tivesse que escolher entre esses dois aqui, eu vou ler primeiro esse ou esse, depois esse ou esse, né? E Carlos Eduardo, quando a gente fala de ferramenta, Carlos, você pode usar a ferramenta que você gosta mais. O que importa é como é que você vai alimentar. Como é que você vai... A ferramenta ela só registra a informação e deixa a informação disponível para você e para os outros. Tá? Agora, isso aqui é mais importante. Você vê, isso aqui a gente faz no papel. Então, você alimentar a ferramenta é dentro da sua preferência. Tá? Então, pessoal, entenda. Fazer as coisas em ordem de prioridade é o item número 1. Sem isso, sua vida fica muito difícil. O que tem na fila? Por exemplo, aqui o Flávio, em alguns momentos sim, em alguns momentos não, ele revelou quais são os critérios que ele usa para escolher as prioridades. E aí eu pergunto para você, beleza, você descobriu como é que faz com prioridade. Como é que andam os seus critérios? Você realmente domina, conhece critérios objetivos para poder definir as suas prioridades? Porque senão, imagina que, por exemplo, o seu critério de prioridade é o prazer que a atividade te dá. Uhum. Será que esse prazer que você busca realmente é o que traz resultado para o seu negócio? Então, já fica uma dica aqui. Existem 5 critérios que você pode usar para analisar suas tarefas se você quiser realmente ter produtividade. Primeira delas, fator crítico para a execução. Segundo, custo-benefício da execução. Terceiro fator, quais são os obstáculos na realização daquela atividade. Quarto fator, quais são as distrações que você pode ter. E o quinto critério, são 2 tópicos, mas eles são juntos, que é urgência e importância. Então, essas atividades, todas aqui, ou as suas que você classifica, esses são 5 critérios objetivos que parecem simples, mas que têm uma série de detalhes na sua implementação. Sim. Outro desafio que você pode enfrentar. Beleza. Estabeleci minhas prioridades e tal. Putz, mas a coisa que está lá para eu fazer primeiro é a coisa que eu menos gosto. Então, eu vou ficar procrastinando, eu vou ficar enrolando, eu vou adiar, eu não vou fazer. Ou, outro problema, o estresse. Você fica ali debaixo de muito tiro, né? Ansiedade, as pessoas te demandam. Uhum. E aí você, por causa do estresse, você também trava, você não consegue executar. Justamente. Né? Outro ponto. Como é que você se organiza para executar? Então, por exemplo, fazer a ordem de prioridades é uma questão de organização. Agora, o que mais está ligado nessa organização? Essa organização pode envolver, por exemplo, igual a gente falou lá atrás, o jeito que a gente está trabalhando de você ter mais tempo é você deixar de fazer algumas coisas. Aqui está claro que, por exemplo, no fim do dia, se o Flávio não pagar as contas,
é uma tarefa menos importante. Ah, ele pode pagar uma multa de atraso? Pode. Mas porque ele visitou clientes, porque ele executou os serviços, ele pode ter, ele tem o dinheiro para pagar a multa. Isso dói menos. Né? O que você prefere? Pagar evitar uma multa de R$ 10 ou fechar um contrato de 100 mil? Né? Então, precisa ter os critérios, né? Não importa se são critérios que vão reger as suas tarefas em casa ou no trabalho, até para garantir também que você vai ter tempo livre. Ou tempo dedicado para outras áreas da sua vida. Então, tempo dedicado para a família, tempo dedicado para o seu cuidado pessoal, de saúde, né? Tempo para você espairecer as suas ideias. Então, também faz parte, além de você ter critérios, além de você não procrastinar, além de você não ser vítima do estresse que te faz travar ou te faz perder produtividade, além de você organizar os recursos, esses recursos são pessoas, eventualmente, para quem você vai delegar atividades. Então, você precisa delegar de uma maneira que as pessoas, de fato, assumam. Você precisa tomar decisões rápidas, porque se você comparar o tempo da execução com o tempo da decisão, a execução sempre vai tomar mais tempo. Às vezes, né, por exemplo, né, nós somos casados, nós tomamos uma decisão que nós vamos executar o resto da vida. Né? E por fim, se você vai deixar de fazer alguma coisa, você vai ter que dizer não. Em algum momento você vai ter que virar para alguém e falar, olha, isso eu não vou fazer. Isso vai ficar de lado. Então, como é que você... Eu vou ter que abrir fala? mão. Vou ter que abrir mão de alguma coisa, né? Eu tenho que dizer não. Vai. E quando você diz não para uma coisa que você sabe que não volta, uma coisa que você sabe que não dá certo, aí você faz isso com mais tranquilidade. E aí, por exemplo, a Ana mais cedo falou, sensação de dever cumprido. Vai ser mais fácil você ter sensação de dever cumprido. Você tem múltiplas tarefas, você vai ter mais facilidade de conciliar a dita vida profissional e a vida pessoal. Tá? Então aqui a gente mostrou uma maneira de você lidar com a ponta do iceberg, que é fazer as coisas por ordem de prioridades. E se você quer aprofundar o seu conhecimento, aumentar a sua habilidade de execução de tarefas que trazem desempenho e resultado, e principalmente você se sentir tranquilo, seguro e confiante de que o melhor está sendo feito, nós temos como te ajudar. Nós temos um treinamento que é gestão do tempo e trabalho sob pressão. Ele é um treinamento de 4 módulos. Primeiro módulo, só para a gente falar dos critérios. Estudar critérios, entender os critérios, para que essa ferramenta que a gente acabou de falar aqui funcione muito bem. Segundo passo, nós vamos falar sobre toda a organização que você precisa ter para ter uma execução o mais infalível possível. Que na hora de rodar as tarefas, você não tenha problema. Terceiro módulo, nós vamos falar sobre como dizer não. Nós vamos tirar seu medo de dizer não. Nós vamos te ensinar jeitos de dizer não. E principalmente, como é que você adapta o jeito de dizer não de acordo com o perfil da pessoa que você está falando não. E por fim, se ainda depois disso tudo sobrar alguma coisa que você está adiando, ou está travado ou travado por causa do estresse, aí nós vamos falar de evitar procrastinação e trabalhar sob pressão. Né? E sim, Ana, o ideal é a gente bater papo com as pessoas e alinhar com as outras pessoas, né? Para elas te ajudarem a calibrar o seu senso de prioridade. Né? Então, pessoal, assim que encerrar a live, você pode clicar no link que está na bio da Sil para você se inscrever nesse treinamento, que vai falar desses 4 módulos. Agora, vamos lá. O que adiantaria você fazer um treinamento que é para aumentar o seu tempo produtivo e esse treinamento durar 100 horas? Nada. Não ia fazer sentido nenhum. Né? Aliás, dos nossos treinamentos regulares, o treinamento mais longo que a Dale Carnegie entrega é um treinamento de 48 horas. E que, inclusive, é um treinamento semanal. Para essas 48 horas, não
pesarem na sua agenda. Né? Então, poxa, um treinamento de gestão do tempo, ele não pode durar 100 horas, ele não pode durar também 48 horas. Quanto tempo esse treinamento dura? 4 módulos de 2 horas. Uhum. Rápido. Entendeu? Nós não estamos falando de desempenho, você vai fazer uma viagem. Você pode ir de carro, de ônibus ou de avião. E é o mesmo preço. Vamos te pôr no avião, poxa. Para que a gente vai te fazer sofrer? Então, ó, 4 módulos, 2 horas, uma vez por semana, tá tudo resolvido, né? Vamos ver a pergunta do Danilo aqui. Como obedecer uma tabela de prioridades que o dia a dia me traz muitos imprevistos que tomam muito tempo? Então, ô Danilo, o negócio é o seguinte. Depois que você fez a primeira lista, é fácil. Você quer acrescentar uma tarefa na sua lista? Você vem de cima para baixo. O que me pediram para fazer é mais importante do que executar? Não. Próximo. O que me pediram para fazer é mais importante do que visitar cliente? Não. Próximo. O que me pediram para fazer é mais importante do que fechar contrato? É. Então é aqui que a atividade entra. Okay. E aí por isso que é importante dizer não, porque você tem que virar para o seu imprevisto e falar assim, imprevisto, segura aí, porque agora eu vou fazer uma coisa mais importante. Rafa. Agora, se você não tem critério para saber o que é mais importante, nem esse poder você tem, Danilo. Rafael, eu anotei aqui, nós não temos mais 2 minutos só antes do Instagram fechar. Eu anotei o Danilo, Jerusa, o Carlos, pessoas aqui. Eu passarei para os contatos com pessoas da sua rua, podem ir lá na bio, contato com a Deise, com o pessoal do grupo. Vão ter todos os links lá e nós responderemos com o maior prazer. Ok? Então, Rafa, dá um para nós. Isso, então, ó, um resumo do que a gente falou aqui hoje. Primeiro, nós estamos em busca de desempenho. E esse desempenho pode significar coisas diferentes para você e te levar a sentimentos positivos diferentes. Uhum. Para você ter desempenho, você precisa investir seu tempo fazendo algumas atividades. A humanidade sempre quis ter mais tempo, que todo mundo quer. Para ter mais tempo, você pode ou dormir menos ou mudar a sua estrutura. 2 soluções que a gente já viu que são inviáveis. Mas a terceira é você deixar de fazer algumas coisas. Agora, não é simplesmente deixar de fazer algumas coisas tirando o chapéu. É você ter critério. E para isso, você precisa estabelecer prioridades. Nós fizemos um método de estabelecer prioridades, onde você lista as tarefas, compara elas 2 a 2 e vê quais foram as tarefas mais escolhidas. Lembrando que isso é só a ponta do iceberg. Você ainda tem que ver seus critérios, sua delegação, sua organização, como dizer não, procrastinar e lidar com esse estresse. Show. Estamos caminhando aí para os últimos segundos. Se vocês ainda tiverem alguma pergunta, podem encaminhar perfis, a Sil Uberaba, o link está lá na bio. Podem encaminhar também para o Flávio, para mim. Nós teremos em responder as suas perguntas e também falar um pouco mais de como a gente pode continuar, né? Flávio, seu fechamento aí para nós também. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafa. Obrigado, Associação Comercial de Uberaba. Parabéns pela iniciativa. Proporcionar e se preocupar tanto com os mercados. Tá? A bio vai estar inteira à disposição. Vai lá na bio, link, clica no link, respondendo. Tem treinamentos live online. Eu e o Rafael, na hora, junto de vocês, nos treinamentos. Então vão lá na bio da CIU, entrem em contato, mandem direct, nosso prazer. Isso é um ponto muito importante. Se você gostou da condução aqui, imagina essa condução com eu e o Flávio te dando feedback em tempo real e te ajudando em tempo real. É assim que a gente trabalha. Esses treinamentos não são vídeos gravados, tá, pessoal? É ao vivo com a gente aqui, num ambiente totalmente diferente, voltado para o ensino. Então, espero vocês lá na próxima etapa da gestão do tempo. Obrigado, Flávio. Obrigado, Sil. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, pessoal.